de início me revoltou um pouco, porque eu acho que pela primeira vez as pessoas, sabe, se a gente olhar, existem países que passam por dificuldades. Eu escrevi um texto logo no início da quarentena falando sobre todas as mortes da guerra civil na Síria, e o quanto isso foi em 9 anos, quantas mortes representavam por mês, né? E em comparação ao Covid. E muita gente nem sabe do que aconteceu na Síria, né? Então, como o ser humano é um ser que precisa da empatia muito próxima dele, assim. Eu preciso que aconteça com alguém muito próximo, eu preciso que esteja presente na minha realidade para que eu passe a me importar, assim. Então, muitos processos difíceis de estar dentro de casa, ou mesmo não poder dar dentro de casa, ter que estar na rua, e não poder voltar para o seu país, isso tudo já acontecia mundialmente, né? Só que acontecia pontual. E agora, que afetou o globo como um todo, acho que está sendo um grande processo para os seres humanos de empatizarem com outros humanos, assim, de sentirem essa empatia. Não sei a que ponto isso vai levar, eu não sei se eu sou muito cética quanto a isso, ou se eu realmente acredito numa grande mudança. Eu acho que isso flui no meu dia a dia, dias que eu tô muito positiva e dias que eu tô muito negativa. É isso que eu ia falar, né? Porque Mas é difícil ver homens armados invadindo órgãos públicos nos Estados Unidos, né? Pleno final de semana, para protestar a favor do Covid-19, né? Que fique claro, esses protestos são a favor da morte, né? E aí, em plena pandemia, né? Assim, com a possibilidade de ver o sofrimento próximo, né? Mas lógico, né? Sempre pessoas brancas, pessoas bem de vida, pessoas, né, que têm dinheiro para comprar armas automáticas, né, legalmente nos Estados Unidos. E aí eu fico me perguntando, Lud, será que essas pessoas estão realmente pensando, ou já é algo definitivo? Não quero nem pensar em sentir empatia e realmente buscar uma sociedade mais igualitária, alguma coisa mais justa, assim. Não, eu vou protestar para que os outros trabalhem por mim e eu ganhe dinheiro, e se eu não puder fazer isso, eu vou invadir uma prefeitura com uma metralhadora. isso completamente quebra todos os lados positivos que a gente tem desse processo, né? Mas eu acho que ainda mais o que me faz ter menos ainda, né, positividade nesse sentido, é exatamente tudo que a gente estava comentando até agora, sabe? Países que já passaram pelo processo, e aí, porque agora o vizinho está passando pelo processo, eles não querem nem saber, entendeu? Então, eu acho que a gente está passando por uma pandemia agora, não significa que os nossos filhos vão olhar para essa pandemia com os olhos de quem quer fazer uma mudança, sabe? Porque as mudanças, se a gente olhar na história, e um pouco do que a gente comentou aqui, se realmente a experiência fizesse a mudança, a gente não estaria vivendo muito das coisas que a gente está vivendo, né? Então, a gente volta para aquela questão dos ciclos, né? E realmente atitudes como essa fazem a gente olhar de outros olhos, mas que ao menos está sendo para esse momento reflexão, para um agora, está sendo. Isso de fato, eu acho que se não 100% da população, mas uma boa parte da população tem refletido da maneira como a gente está vivendo. Agora, se isso vai significar uma mudança futura ou não, tendo em vista tudo que eu passei e vivi, eu não vejo muita positividade nisso, não. E qual que é o futuro da Ludmilla? Qual que é o futuro do mundo? Pergunta fácil essa. Porque acho que tá só no começo dessa caminhada, porque isso acho que nunca vai sair de você, né? Essa sua questão aflorada de realmente, enquanto as coisas acontecem, deixar passar e não se importar, né? Você já é fruto de tudo isso e tende a ser ainda mais, né? Conhecendo mais e mais o mundo. Que você imagina? Ressuscitar no terceiro dia? Que mais? Além de todas essas coisas. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, tomar cuidado com o ego é uma das principais coisas, assim. Que o sofrimento do outro não se torne o motivo do meu ego hoje, assim.
Isso eu acho essencial, porque principalmente dentro de ações que vêm para o bem, né, da sociedade, eu acho que tem muito isso. E isso, para mim, é como se fosse o meu objetivo, assim, cuidar de não fazer o sofrimento do outro algo, um prêmio na minha vida, um troféu numa prateleira, sabe? Então, que eu sempre possa, acho que se tem uma coisa que eu consiga pensar para o futuro, é que isso sempre fique claro para mim, assim. E já existe um destino na sua cabeça? É realmente retornar Oriente Médio, África, quem sabe? O que tem em mente? Eu tenho um lado emotivo muito grande com o Oriente Médio, então eu estou num trabalho grande estudando árabe para conseguir dominar a língua, enfim, e aprender de fato o árabe. Mas do futuro ninguém sabe, né? Tudo pode acontecer. Então, sim, tenho vontades, assim. E principalmente para essa região que eu estava e voltei. Mas eu acho que em outro momento e com outra preparação, assim. Bom, Lud, cara, muito bom. Muito obrigado por trazer todas essas informações pra gente. Acho que é super importante a gente ter contato com essas histórias, ter contato com culturas diferentes, né? Porque são coisas assim que a gente não imagina. Eu sou curioso, gosto de saber o que está acontecendo em cada cantinho do mundo, porque realmente eu gosto de entender assim as complexidades das políticas, né? O que cada cultura, como as culturas se moldam, né? Com base nas políticas, né, escolhidas, né, dos seus líderes. A gente está vendo isso em todos os lugares, né? Cada vez mais nesse mundo com internet. Então, queria que você falasse um pouco disso, assim, de como que você vê assim, esses movimentos políticos, ainda mais depois do Covid. Quais são as suas expectativas, né, com base no seu trabalho atual? Como que você, como Ludmilla, vê isso, esse mundo se moldando? E também o que mudou na sua cabeça do dia que você decidiu sair da Vila Olímpia, em São Paulo, para embarcar nessa missão. Assim, quem era a Ludmilla daquele dia e quem é a Ludmilla hoje? Eu escutei de uma entrevista esses dias, que foi uma coisa que fez muito sentido, assim, pandemias e todos esses processos, normalmente eles tendem a acelerar algumas coisas que já estavam em rumo de, né? E quanto à lógica capitalista, eu não sei se eu vejo uma transformação geral, talvez a gente pode estar indo na linha de chegar em algum espaço diferente disso, mas que de fato o capitalismo se mostrou muito falho em muitos pontos, isso ficou visível para todo mundo, né? Então a gente está vendo pessoas se organizarem, tentarem trazer um pouco de permacultura para a sua realidade, pensarem num coletivo, numa lógica de trocas. Começou a se ver um movimento coletivo que é totalmente difícil de se ver numa lógica extremamente capitalista. Mas se isso vai se sustentar ou não pós essa passagem, né? O meu grande medo é que o fim disso seja mais um alívio e as pessoas queiram exacerbar, né, tudo que a gente já vivia antes, do que propriamente uma mudança. Então eu acho que pode ser um momento que, se todos puderem tentar trazer uma reflexão de vida, e aí ao mesmo tempo... Eu também acho injusto falar isso dentro de uma lógica não privilegiada, né? Se a gente pensar em lógicas não privilegiadas, pensar no mundo pós tudo isso, fica bizarro, né? Então eu acho que realmente eu não tenho muitas perspectivas para isso, não. Mas eu espero que mudanças venham a acontecer. Legal, é isso. Este é o nosso primeiro Corongados, nosso programa de entrevista. Não poderia começar de forma mais digna com a Ludmilla, que realmente tem muito a contar pra gente e tem muito a trilhar ainda, né? Dentro desse mundo, dentro do que você se propõe a fazer. Muito obrigado pela aula, pela generosidade de atender, de contar um pouco das suas histórias, que você possa ter ainda mais histórias, porém histórias boas, né? Que a gente possa, de alguma forma, né, dentro do que a gente se propõe a fazer, melhorar o mundo. Eu acho que é isso que
mais te move, né? E agradecer realmente, engrandecendo, enriquecendo bastante o CorongaCast, viu, Ludmila? Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Eu acho que compartilhar a minha história vai muito mais, vai muito além de mim, mas vai além da gente conseguir alcançar outras pessoas e fazer as pessoas refletirem e tentarem fazer diferente também dentro cada uma da realidade, das possibilidades. Mas eu fico feliz de poder compartilhar do convite e espero que as pessoas curtam aí. E é isso. Muito obrigado, Lud. É isso, minha gente. Esse é o nosso episódio. Espero que vocês tenham curtido. Sigam a gente nas redes sociais. Compartilhem. A arte é do Lucas Piro e a gente se vê na próxima quinta-feira.